Igor, vou te fazer uma pergunta que ela é emblemática. Quais os desafios das empresas familiares? A gente sabe que a maioria das empresas são familiares no Brasil, no mundo, né? Uhum. E como você é um especialista nisso, quais são os principais desafios desse povo? Que legal. Pô, que honra estar aqui, Eder. Obrigado pelo convite. E vou começar polêmico já. O maior desafio de uma empresa familiar é o ego do dono. O ego do O ego dono? do dono. Esse é o principal desafio. Por quê? Porque as coisas funcionaram até hoje. Ele conseguiu fazer um negócio que anda, ele conseguiu fazer um negócio que prosperou. E chega na hora de profissionalizar, quando ele traz uma profissionalização, a pessoa que ele trouxe para ajudar nessa profissionalização, muitas vezes, né, um diretor, enfim, a empresa vai crescendo, vai precisando profissionalizar, Claro. ele não concorda com nada, tá entendendo? Por quê? Porque sempre foi assim, sempre foi do meu jeito, sempre foi com as minhas regras. E qual que é o maior desafio de uma empresa familiar? Quem que fala não? Hoje a sua empresa é familiar, pô. É A familiar. sua empresa é familiar. Quem fala não para você, por exemplo? Né? Então, o desafio de uma empresa familiar, acima do dono, não tem quem fale não para ele. Então, se ele chegar para o financeiro hoje e falar assim, aumenta meu prolabore esse mês, quem vai falar não para ele? Verdade. E você Entendeu? falou um negócio sensacional. Meu braço direito é o meu irmão. Tá. E ele fala exatamente isso para mim. Ele fala exatamente o que você falou. Éder, se você pedir tal coisa, eles não vão falar não para você É no, isso, no time. é isso. Então, por que que, né, Sensacional, sensacional, assim como você, né, Éder, sensacional. eu invisto muito em mentorias, enfim, para ter quem fale para mim as coisas Preciso que ouvir. preciso ouvir, pô. Claro. Então, acho que o maior desafio, e por que eu falo que é o ego? Porque o empresário, ele não tem o hábito de pedir ajuda. Ele não pede ajuda. Eu conheço empresários que estão numa depressão profunda porque ele não consegue falar o que está acontecendo na empresa em casa. Que ele tem medo, Ele tem tem medo, tem vergonha. vergonha, né? E aí ele vai pedir ajuda para quem? Então, inclusive, eu lido com um dos principais temas de vergonha do empresário, um dos temas mais delicados, que é o tema finanças, né? Então, eu nunca me esqueço, Éder. Teve uma vez que eu patrocinei um café para supermercados, né? Eu tenho uma expertise grande com o segmento de supermercado. E aí eu fui patrocinar um café, tinha 42 donos de supermercado, nunca me esqueço, até o número exato eu lembro, né? E Sensacional. aí eu fui falar de finanças, tal, tal. E aí, cara, no meio dessa palestra, um cutucava, o marido cutucava a esposa, o sócio cutucava o outro, tá vendo? Alguma coisa assim. Eu falei, pô, de 42, saí daqui com 35 clientes, né? Não é possível, né? Certo. E aí chegou no final, tal, falei, galera, agora eu vou ficar mais um pouco aqui, e quem quiser vir conversar comigo, eu tô à disposição. Rapaz, não veio uma alma viva. E aí, cara, eu saí de lá sem brincadeira, eu entrei no carro, eu chorei, cara. Falei, meu, o que eu fiz? Não acredito. Pô, achei que eu tava arrebentando. Nossa, eu saí arrasado, cara. E aí chegou no dia seguinte, eu liguei pro cara que me convidou, né, pra patrocinar, pra dar aquela palestra. Falei, rapaz do céu, dá um feedback pra mim. Eu fui tão ruim assim. Ele falou, Igor, você arrebentou. Cara, mas ninguém veio falar comigo. Mas quem que vai falar com você, velho? No final de um evento de finanças, o cara vai mostrar pros outros que ele tá precisando de ajuda. Olha só, velho, O ego. o ego. Quem que vai falar com você? Agora liga para cada um deles agora e marca uma visita para você ver se você vai ser recebido por todos. E eu finalizei depois desse evento, saí com 5 empresas como cliente, né? E foi uma lição realmente para mim, que o ego ele vai te levar para lugares onde você nem imagina, mas vai te deixar lá sozinho, né? Então você vai ficar lá sozinho, então Sozinho. você não vai pedir ajuda. Então, para mim, hoje o desafio que eu enfrento nas empresas familiares, a gente cuida de mais de 150 empresas familiares hoje, da saúde financeira dessas empresas. O maior desafio é quando o dono ele não aceita que o mundo mudou. Ele não aceita que uma pandemia trouxe um mundo diferente. Ele não aceita que o cliente pensa diferente hoje. Ele não aceita que a empresa cresceu e não dá mais para não ter um software de gestão. Ele não aceita que o filho dele precisa ter um cargo dentro da empresa. Ele não pode ser filho do dono. Ele não aceita que a esposa dele é diretora financeira, não é a esposa dele.
Então é isso, cara. Isso aí vai minando o crescimento de uma empresa familiar. Podia, muitas, né? Eu vejo crescer absurdamente quando profissionalizou e muitas com potencial gigante estão lá morrendo, estagnada. Por quê? Porque é a Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim e você sempre assim, né?